todos, está começando aqui mais um Arquibancada Caipira. Hoje a gente vai falar de outra vitória, né? Agora sobre o Vasco. O Bragantino ganhou do Vasco por 4-1 em Bragança. E eu tô aqui com o Mário para comentar sobre o jogo. E aí, Mário, o que você achou do jogo? O que você achou do Bragantino? É o Bragantino que está jogando muito ou o Vasco que também está com um time muito fraco e que por pouco aí talvez vai ter que brigar para não cair, né? São as duas coisas. O Bragantino teve uma evolução com relação às últimas partidas no Campeonato Brasileiro, isso é notório. E o Vasco está numa sequência negativa, assim, muito, muito triste, né? Na época com o Sapinto, agora com o Luxemburgo. É triste ver o Vasco da Gama assim, é triste ver o Botafogo do jeito que está, enfim. Eu acho, pela história que os dois têm, não são times para estarem na zona de rebaixamento ou brigando por uma... Praticamente o Botafogo, na minha opinião, já caiu, né? Não tem mais o que fazer. O Vasco ainda tem muito chão ainda até a última rodada. Mas ontem a gente viu o Bragantino dominando a partida. O Bragantino dominou a partida em cima do Vasco. Finalizou 20 vezes, né? Teve várias chances para criar, até para ampliar o resultado que foi o 4-1. Logo em seguida, quando o Bragantino estava no 2-0, teve aquela falha bizarra do Cleiton. Foi bizarra. Foi uma sequência ali de falhas que tornou bizarro. Colocou o Vasco da Gama no jogo. O Vasco, se tivesse um pouco mais se fosse um pouco mais técnico, tivesse um setor ofensivo até com melhor qualidade, eu acho que poderia explorar até um empate, conseguiria um empate ali na situação que estava. Mas o Bragantino tá muito bem, né, ofensivamente. A entrada do Ran Hurtado ontem foi o que matou o Vasco da Gama, né, principalmente naquela questão da bola parada. O Barbieri comentou na coletiva a dedicação do Ran Hurtado nas bolas paradas. Isso é uma qualidade que ele tem, já vem, desde da seleção venezuelana, né, de base. Depois no Boca ele não teve tantas oportunidades como ele está tendo no Red Bull Bragantino, mas ainda acredito que no Red Bull Bragantino ele, na minha opinião, era para ser titular. Ele tem capacidade de ser titular e eu não sei o porquê que o Barbieri ainda não colocou ele como titular no Bragantino. Acho que ele tem uma sequência ainda muito melhor do que o Alejandro e o Ítalo, por exemplo, né? A gente até comentou isso ontem. E o Bragantino, fora a questão ofensiva, que claro, o Claudinho como vice-artilheiro do campeonato, tudo isso, a gente viu o setor defensivo do Bragantino evoluir muito, né, nas últimas rodadas. Isso desde a chegada do Barbieri, ele tentou corrigir de certas formas problemas que o Bragantino tinha durante o campeonato, né, de tomar gol em bola parada, que era comum, e o time evoluiu defensivamente, né? Isso a gente não pode deixar de falar. Mas foi um jogo muito bom. O Bragantino dominou o Vasco e criou as oportunidades e, claro, desperdiça ainda boa parte das finalizações, né? São, por exemplo, dos 20, se eu não me engano, foram 9 a gol. Então, assim, ainda a porcentagem não é tão boa, mas um time que finaliza muito no campeonato, mas não tanto a gol, né? Eu acho que tem. Eu vou começar com os pontos negativos, depois eu falo dos positivos. Acho que tem Sim. dois pontos negativos que saltam mais, que é o próprio Cleiton, né? O Cleiton, Claro. ele tem várias sequências de jogos ruins. Ele vira reserva depois no jogo contra o São Paulo, no primeiro turno, que ele falha muito naquele jogo. E daí volta o Júlio César fica um tempinho, o Cleiton volta, e agora ele começa a falhar de novo, a torcida começa a pressionar um pouco. O que eu acho que é até normal, porque ele realmente está entregando muitas bolas fáceis. Ele não tem nenhum jogo em que ele fez uma grande defesa, uma sequência de defesa, são vários jogos. Aquele gol contra o Palmeiras também era uma bola que era defensável. Assim, você vai colecionando várias questões nesse sentido. Eu até acho que o clube está tentando e está procurando um outro goleiro, porque o Júlio César, apesar de ele ter ido bem na Série B do ano passado, também não é um super goleiro, assim, para se confiar tanto, até porque ele já tem mais de 30 anos. Então, até por causa disso, acho que o time deve estar indo atrás de outro goleiro, que daí talvez contratando bem.
pode acabar virando titular e acabar melhorando o time. E o outro ponto, que o Mário já citou um pouco também, o time às vezes sofre não, às vezes demora para matar o jogo. O time está dominando, está bem na partida, mas não mata. Que nem fez 1-0 no primeiro tempo, poderia estar pelo menos 2. Então, às vezes, deixa escapar pontos porque não mata o jogo, quando está melhor. Mas, de certa forma, o time já está bem melhor do que teve em vários momentos do campeonato. A defesa melhorou muito. Os laterais, que estavam errando muito, eles têm muito mais apoio dos pontas e têm jogado bem melhor. O Fabrício Bruno, que estava jogando muito mal no começo do campeonato. Para mim é o jogador que mais evoluiu no Bragantino até hoje no Campeonato Brasileiro. Cara, foi o Fabrício jogo Bruno. Dele, esses últimos 3, 4 jogos, ele é o melhor zagueiro, o melhor cara do sistema defensivo do Bragantino. Ele cria no ataque, ele marca gol, ele marca um gol contra o São Paulo, ele defende. Tem uma bola ontem no segundo tempo, que é o lançamento pro Cano, ele passa o Cano na velocidade, fecha a jogada, assim, ele tá fazendo... Ele é o melhor zagueiro do time hoje, por incrível que pareça. Ele que começou o campeonato fazendo pênalti, sendo expulso, ele começou muito mal. Mas agora ele evoluiu, tá jogando bem, o time também defende melhor, não só ele, né? O que ajuda. Na frente o Claudinho continua decidindo, né? Tem 15 gols no campeonato, fez 2 dos 2 últimos jogos, 4, né, nessa semana aí, então ele continua decidindo e definindo lá na frente. E com relação ao Cleiton, perdão, só com relação ao que você comentou com o do Cleiton, teve 3 lances bizarros no jogo de ontem, 3 lances bizarros. A primeira era uma rifada que a zaga do Vasco dá, e aí a bola quica na entrada da área e quase ele toma o gol de cobertura, porque ele deixa a bola quicar na frente dele e a bola passa ele consegue buscar a bola depois para trás, ele quase toma um gol assim. E depois tem o lance, óbvio, a sequência de erros do gol do Vasco da Gama, e aquele lance que ele praticamente sai, tem um lance na lateral esquerda do Vasco, logo na sequência depois do gol, ele sai, já se adianta para a área, prevendo o cruzamento, e o jogador já bate para o gol, e assim, não foi gol porque a bola bateu na trave. Se tivesse chutado meia altura no gol, tinha sido gol. Assim, então, lances assim, gravíssimos que o Cleiton tem, e falhas gravíssimas, e não é assim, um jogo... A gente sempre vê falha do Cleiton. Eu acho assim, é errado você criticar o goleiro, porque assim, eu acho que é a posição mais fácil de criticar. E eu acho que o próprio goleiro é muito injustiçado, mas a questão do Cleiton, cara, não é que a imprensa pega no pé, é que ele falha muito, e assim, são falhas bobas, assim. Eu sei que é um goleiro jovem, tem passagem por seleção de base, mas assim, são erros que, se ele comete isso, com todo respeito, comete isso num clube como o São Paulo, um Corinthians, um Santos, um Palmeiras, ou qualquer outro, o Inter, um Grêmio, ele é sacado na hora. No Bragantino até chegou a ter muro pichado com o nome dele, então aqui ele também já foi bem pressionado, então não dá para entender muito, porque no Atlético ele não foi mal, não dá para dizer que ele tinha ido mal no Atlético, tanto que ele até deixou vários goleiros na reserva lá, o Atlético tinha bons goleiros, mas no Bragantino ele não vem bem, e desde o começo, então é meio, assim, acho que o Cleiton vai continuar no gol, acho que ele não vai tirar o Cleiton. E ele foi criticado ontem na coletiva, hein? Foi, claro. Mas eu acho que ele não vai tirar. Eu acho que ele não vai tirar. Acho que, por questão de confiança, ele não quer perder o grupo, aquelas coisas de técnico, ele vai continuar jogando, a não ser que aconteça muita mais coisa assim. Mas eu acho que, pelo menos por enquanto, ele deve continuar jogando. E essa semana o Bragantino agora em 10º lugar, né? Ganhou 3 dos últimos 4 jogos, subiu bem na tabela. E enfrenta o Corinthians, que está perto na tabela, né? Joga hoje, a gente está falando aqui na quinta-feira. Então, acho que é um jogo que é meio complicado para o Bragantino, mas que dá para ganhar e dá para alcançar ainda um pouco mais acima para poder se garantir na Sul-Americana. O que você acha, Mário? Eu acho que é um jogo que o Bragantino tem chances de pontuar, de vencer até na Arena Corinthians. O Corinthians tem uma sequência negativa aí no Campeonato Brasileiro. É um time que está tendo problemas, principalmente depois do clássico contra o Palmeiras, que foi um vareio que sofreu no Allianz Parque.
E o Bragantino tem grandes chances de sair da Arena Corinthians, né, Neoquímica Arena agora, com os 3 pontos. Eu vejo assim. Claro que, historicamente, o Bragantino perde muito ponto para o Corinthians jogando fora, né, nos últimos anos. Mas eu acho que o Bragantino tem muita chance. O Bragantino está numa sequência melhor do que o time comandado pelo Wagner Mancini, né? Então, é um jogo, assim, previsível, na minha opinião. A gente vai fazer a cobertura né, pós a rodada, né? Provavelmente a gente vai falar sobre esse clássico aí, histórico de São Paulo, né? Bragantino e Corinthians e Bragantino. Mas eu acho que o Bragantino tem chances e, olha, é impensável hoje não comentar do Bragantino conseguindo uma vaga de uma Sul-Americana. Por todos os anos aí, o último ano que o Bragantino jogou uma competição internacional foi em 1996, pela Copa Conmebol, né? Então, a ansiedade do torcedor de Bragança Paulista é muito grande de voltar ao cenário nacional, internacional, né? Então, óbvio, eu acho que a realidade hoje do Bragantino é lutar pela vaga da Sul-Americana, sendo ali na metade ali da classificação. Enfim, eu acredito que o Bragantino tem condições, sim, de já garantir antecipadamente a classificação para a Sul-Americana. A gente lembra que no primeiro turno o Bragantino jogou contra o Corinthians e foi um jogo terrível. Espero que esse jogo da volta não seja tão ruim quanto o primeiro. E a tendência é que até não seja. Acho que os dois times hoje jogam melhor do que jogavam naquela época. Naquela época os dois estão brigando para não cair. Agora os dois estão pelo menos na Sul-Americana ali. Então a tendência é que o jogo seja pelo menos melhor que aqui, né? Foi até, por enquanto, é claro que o campeonato, a gente está já em 2021, mas o campeonato é de 2020. Mas falar pela temporada, foi o pior jogo da temporada, assim, indiscutivelmente, foi esse jogo Bragantino e Corinthians no primeiro turno. Pelo menos do que eu vi, eu posso garantir que foi o pior. Então é isso, a gente vai acabando aqui o nosso arquibancada de hoje. A gente volta logo mais para falar dos próximos jogos, para comentar também desse Corinthians e Bragantino. É isso. Valeu, até o próximo Arquibancada Caipira.